Olá, você está no canal de cortes do podcast do Monark. Lembrando, esse não é um canal oficial, é um canal de fã. Caso vocês queiram assistir todas as entrevistas completas do Monark, eu estou deixando o site aí na tela, um QR Code também, para você ir direto lá para o site do Monark e dessa forma você vai poder assistir na íntegra e todas as entrevistas que ele faz lá e dar uma força pro projeto dele. Roda o vídeo aí que tá imperdível. Nunca senti isso. Você nunca sentiu? Nunca Quais senti. são os seus grandes prazeres na vida, Monark? Cara, eu gosto de conversar com as pessoas. Também. Eu gosto de comer. Comer é muito bom. Eu gosto de... Você parou de se drogar? Ou não? Parei de usar maconha, cara. Faz vários Mas meses por quê? já. Porque aconteceu muitas coisas na minha vida muito esquisitas, sabe? E aí a maconha deixa você meio paranoico, sabe? É. E eu tava tendo motivos pra estar paranoico. Então eu quis cortar o que potencializava a minha paranoia. Tá vendo? É uma alteração química. Mas é que, tipo, antigamente eu não era paranoico. Tipo, antigamente eu não tinha motivos pra se sentir paranoico, tá ligado? Porque antigamente as pessoas não me perseguiam. Agora... Não é paranoia, é realidade. Entendeu? Exato. Só que quando você fuma maconha e você fica paranoico e você tem uma... Piora a sua situação. Você tá entendendo? Aí, às vezes, a pessoa não tá me perseguindo, mas meu cérebro ficava interpretando como se ela estivesse me perseguindo, entendeu? Entendi. Você tem uma perseguição real que é catapultada, que você joga isso pra pessoas que talvez sejam inocentes. Você sente ressentimento por pessoas que eventualmente poderiam ter te ajudado? O Júnior não. O menino do Flow, esqueci. O Igor. O Igor, por exemplo. Foi um cara sacana com você. Eu recentemente, assim, eu tenho essa noção. Você nunca mais falou com ele? Não, nunca mais falei com ele. E não tenho vontade de Por quê? falar com ele também. Porque ele é um filho da puta. Basicamente por isso. Você não acha... O que Mas acha... isso é ter ressentimento? Ou Não, isso não, é só é ter um sentimento de justiça, não é É só um ressentimento. mecanismo de lógica de autoproteção. Mas né? o ressentimento às vezes é lógico. Alguém te magoou, alguém que era seu amigo, alguém que era seu parceiro, te dá um pé na bunda e que te passa a perna, você tem direito de ter um ressentimento. Então, nesse Você não pode se consumir a sua vida por esse ressentimento. Exato. Mas essa mágoa é natural. Eu tenho um ressentimento racional, assim, do tipo que eu sei que é uma pessoa que eu não posso confiar e que eu não gostaria de que estivesse na minha vida mais. Você não tem ressentimento em relação... Eu vejo você falar do povo brasileiro, às vezes me incomoda também. Do povo brasileiro adotar e ser complacente a um Igor que eventualmente todo mundo sabe que foi um traíra com você e que eventualmente está fazendo sucesso, está ganhando rios de dinheiro, porque ele se adaptou e se adequou a um mercado que tem, como eu estou te falando, esse pseudo-progressismo. Sim. Ou seja, ele te passou a perna, ele usou uma injustiça imensa contra você, ele apoiou essa injustiça imensa com você, e ele continuou fazendo sucesso. Você não tem um ressentimento da injustiça latente que o brasileiro promove pessoas assim? Cara, o brasileiro é capacho de... Brasileiro é mulher de bandido, pô. E por que você acha que é assim? Porque a gente vive numa cadeia, mano. Tá ligado? E o bandido é quem... O bandido mais bandido é quem tem mais controle dentro da cadeia, certo? E as pessoas, como sabem que vivem dentro de uma cadeia, por um mecanismo de sobrevivência, elas preferem apoiar o bandido até por uma salvaguarda, sabe? E é uma coisa que acontece sem nenhum tipo de alegoria, né? A gente vê gente apoiando bandido mesmo, MC Oruan. A gente vê gente apoiando gente escrota como Alexandre de Moraes, que persegue pessoas, gente enaltecendo e batendo palma. Eu tava num podcast esses dias que um cara falou: eu me sinto muito bem com aquelas velhinhas sendo torturadas, arruinadas e arrebentadas na cadeia. Pois é, e ele falou, e note bem, o que eu achei impressionante é que aquela cena que eu achei que as pessoas iam ficar enojadas, todos os blogs de esquerda falaram: lá, o Adriles ficou com cara de tacho, porque o cara falou que apoia mesmo o massacre das velhas. Ou seja, você tem um princípio de sadismo de certa fatia da sociedade brasileira que tem prazer em arrebentar e destruir a vida dos outros e se coloca no lugar de vítima. Olha lá, eu sou a esquerda, eu sou a moral, eu sou o heroísmo, então eu posso me dar o luxo de torturar e destruir. Isso é a face do mal. Total. O mal se disfarça de um bem. É o brasileiro. Mas não é o brasileiro. Acho que É o brasileiro, humano, cara. assim, É o brasileiro. É 70% o dos subdesenvolvimento brasileiros. brasileiro leva a isso. 70% dos brasileiros são assim. Mas aí a gente volta à velha minha tese do ressentimento da esquerda. O cara é muito mais fácil você culpar o pai, a mãe, Mas foi uma agenda o patrocinada. amigo, É patrocinado entendeu? pelos interesses internacionais. Mas é Veja, uma cultura que pegou aqui. a gente é um bando de escravos nesse Estados mundo. Unidos não é assim. É, sim. Já tem uma questão do self-made man. Tudo bem, ressentimento tem em qualquer lugar do mundo. Mas aquela questão do self-made man, do sucesso, de você se apoiar na Lá ideia nos Estados Unidos você não que pode falar certas você palavras,
palavras, certas palavras são proibidas. Mas existe uma reação contra violenta. No Brasil hoje não tem. O judiciário, a mídia, todos se fecharam contra Mais ou menos. Lá é liberdade de comum. expressão. Lá todo mundo apoia essa proibição de falar de palavras. Não é todo mundo, não. A maioria. Eu sei que é chato interromper aqui o seu corte, né? Mas eu quero deixar para você uma oportunidade de renda extra, tá? Sem aquelas firulas, sem aquelas enganação. Se você quer saber um pouco mais desse projeto, vai no link da descrição e aí eu vou estar conversando e te explicando tudo para você poder também ter acesso a essa renda extra de alguém que vive da internet há mais de 10 anos. Continua o corte aí. Sabe? A maioria apoia ela. Você tem uma mídia independente, você A tem um maioria. rádio Tem independente. mídia independente porra Você nenhuma, tem cara. sim. Para com isso. Tem Você mídia tem sim. porra nenhuma. Independente assim, que Não não, é existe mídia exatamente independente. ligado Não existe. apenas a critérios socioeconômicos de dizer o que você pode ou não pode fazer. Então é. Cara, você vive no mundo da barba. Bom, eu não quero entrar nesse assunto de novo. Ah. Qual que é... Você tá, tipo... vale a pena estar vivo, cara? Não tem outra opção. Amor à vida é algo outra opção, superestimado sim, mas- por falta de opções mais claras. Não, a opção é o suicídio. Você quer que eu me suicide? Não, Deus me livre. A questão que se coloca é o que o Albert Camus falou. Agora, eu acho a solução do Albert Camus falha. Eu acho toda a filosofia falha. Desde Platão a Hegel, os maiores sábios do universo, ninguém deu. Olha, se você tiver razão. uma filosofia infalível, você é Deus, certo? Não, o Aristóteles falou uma coisa mais pragmática. O que é a felicidade? Ele respondeu na bucha. É ter algo pra se amar, algo pra se fazer e algo a se esperar. E isso eu acho a tríade perfeita. E é pragmática, ela não é metafísica, ela não dá um sentido. Se você tem alguém, ou alguém, um filho, uma mulher, um amigo, sei lá, que você goste. Você teria uma um filho mãe, com essa idade que você tem agora? só se for com alguém que eu amasse. Você ter algo a se fazer que você goste. E Ser você um tá- comunicador, eu Você sou tá um ok escritor. de não ter filhos? Eu não tenho problema de ter ou não ter filhos. Eu não teria filhos só por ter filhos. Pela ideia de ter filhos, eu não teria. Nunca tive a ideia de ter uma família. Por isso que eu falo, quando eu virei conservador, foi quando eu amei alguém, da última Eu vez. queria ter filhos. Eu acho que eu teria filhos só pela ideia Eu de ter acho que é um filhos. sentido de vida. Porque aí é algo que você tem pra amar. Olha só, é a adequação da ideia do Aristóteles. Um filho é alguém que você tem pra amar eternamente. Alguém que você tem pra fazer, que é cuidar, que é educar, que é lapidar, ainda que seja pra liberdade dele. Claro. E algo a se esperar. Porque você vai sempre esperar uma outra pessoa se desenvolvendo ali, virando adulta, virando jovem. Ou seja, você vai ter sempre a esperança da volta do seu filho pra sua casa quando Sempre ele for algo sair novo, da sua casa. sempre Então uma- é isso. é, A uma felicidade experiência nova. Por isso que a felicidade é tão difícil de ser descrita por grandes poetas ou grandes escritores, até grandes filósofos. Porque é algo simples. Eu acho que tá nas coisas simples da vida. Agora, o Albert Camus falava, você tem que rejeitar a ideia de religião, você tem que rejeitar a ideia de um princípio de uma transcendência, que ele fala que não existe, e você tem que abraçar o absurdo como se fosse parte maneira, o mito de Sísifo, né, o mito decisivo, para fazer um trocadilho. O Sísifo é aquele que carrega a pedra até o topo da montanha, depois a pedra cai, depois ele vai eternamente. E ele falava que é isso. O único problema filosófico sério seria o suicídio, a morte. Por que vale a pena estar vivo? Você tem que criar um sentido. Você tem que criar um sentido imanente dentro da possibilidade da intuição da sua transcendência. O Sartre falava disso também. E né? qual que é o seu, o que você criou pra você? Algo a se amar, algo a se esperar. Mas o que é e isso algo a se pra fazer. você? O que eu faço? Eu sou um escritor, eu sou um poeta, eu sou um comentarista que tenta estabelecer minha poesia dentro até dos meus comentários. A poesia não se restringe ao fazer poético especificamente. Eu sou um homem público, eu sou um jornalista. Eu tenho que amar a minha profissão. Amar a profissão é amar o próximo. Eu quero expandir a consciência de alguém com as minhas limitadas Mas forças dá e um poderes. exemplo de algo que você criou que é Eu criei 3 algo... livros, cara. Eu E escrevi aí, 3 como é que livros. esses livros se revertem nas... Venderam um pouco ainda por cima. Eu criei Fala aí o projetos... nome dos livros, dá uma Todos os moral pra lugares, eles. antijogo e... Eu esqueço o nome do meu outro livro. É Libertação. É sobre o que, Todos os Lugares? É sobre tudo. Ah, mas aí é muito... É um livro de poesia, ô Monark. É um livro de poesia. Mas que é fala de sobre afeto. tudo. Fala Libertação, meu último livro. Todos os lugares é o contrário de utopia. Fala da gênese do livro. Utopia é lugar nenhum. Qual livro você tá falando? Tô falando de Todos os Lugares. É um livro chamado Todos os Lugares. Utopia, o significado de utopia é lugar nenhum. Ou seja, você vai para buscar esse lugar algum e você vai percorrendo todos os lugares possíveis para fomentar a ideia de um mundo melhor ou de fazer alguém melhor. A ideia do livro é essa, percorrer todos os lugares do amor, da política, da sociedade, do ativismo, do jornalismo, para chegar a um princípio comum. Isso eu faço E através aí, de como poesia. que funciona o livro? Todos os lugares, assim, começa como, por exemplo? Começa com poesia.
de poemas. Mas Os poemas são todos, falam sobre todos esses assuntos. É um conjunto de poemas. Libertação é um outro livro que eu tenho. Ação libertadora. Todos são poemas. A liberdade é uma utopia também. A liberdade é um conceito vago. Liberdade, segundo Kant, por exemplo, é não estar preso aos seus instintos, aos seus desejos. É fazer o que não se quer fazer em nome de uma liberdade até individual e íntima, de você não ser presa dos seus desejos. Todo mundo é essencialmente egoísta, todo mundo é essencialmente tarado, entendeu? Você não vai agarrar a mulher, para dar um exemplo prático. Você não vai fuder com a vida de alguém para estabelecer um princípio da sua ambição particular. Isso é liberdade. A liberdade de servir ao próximo, liberdade de sair da sua própria consciência, dos seus instintos animalistas. Ou seja, ação libertadora, libertação, é o princípio maior de liberdade. O meu último livro versa sobre os diversos aspectos de liberdade nesse sentido. É isso. Entendi. Agora, são quantas poesias no seu último livro? Cara, ao contrário dos últimos dos poetas, eu costumo fazer uma antologia. Cada um tem 200 poemas. Ou seja, já tem uma obra fechada, eu posso morrer. São 200 poemas dentro Mais ou menos 200 poemas. E eles todos seguem a mesma linha? Não, eles seguem todas as linhas. Mas é sobre utopia? Não, falam sobre tudo. Se você fala de utopia, você vai falar de amor, você vai falar de paixão, você vai falar de política, você vai falar de religião, você vai falar de morte, você vai falar de família. Eu falo sobre tudo. Só que tem essas linhas. Qual que é a sua poesia favorita do último livro que você escreveu? Gostou do vídeo? Então já chama no like, se inscreve aí, compartilha o vídeo nas redes sociais. Mais uma vez, o site do Monarcão tá aparecendo aí na tela para você que quiser assinar lá, né, e assistir as entrevistas na íntegra. E até a próxima.